último programa Nordeste das Histórias, vocês conheceram a casa onde morou Maria Bonita e foi lá também que ela conheceu o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mas no programa de hoje, continuamos contando a história do cangaço. O programa Nordeste das Histórias está com uma série de programas e tem fascinado e, claro, atraído muitos adeptos a essa história tão conhecida e vivida no nosso Nordeste. Aqui atrás eu tenho a Serra da Caipora. Nós vamos entrar agora em uma outra parte da história do cangaço. Nós vamos contar a história do cangaceiro Zé Baiano. Eu já quero mostrar uma imagem para vocês. Essa mulher, que vocês estão acabando de ver agora, está marcada no rosto. Ela é a Maria Marques. E isso aconteceu na cidade de Canindé, do São Francisco. E neste programa, eu vou trazer em especial um cara que é conhecido em todo o mundo do cangaço. Professor, escritor, redator, ator e, claro, para mim, o número 1 quando o assunto é cangaço. Começa agora mais um Nordeste das Histórias. Nós estamos na comunidade, no povoado de Alagadiço, na cidade de Frei Paulo, no estado do Sergipe. Aqui nesse estado se passou vários cenários do cangaço. Esta serra que vocês estão vendo agora, eu falei o nome, Serra da Caipora, foi o esconderijo, a moradia de aproximadamente 2 anos do cangaceiro Zé Baiano. Nós estamos indo agora até o Museu do Cangaço e lá nós iremos encontrar ele, o Robério Santos, especialista no assunto cangaço. Eita, meu amigo Robério, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado tão bom Jesus. Vai chegando aí a nossa terrinha. Que museu maravilhoso, né? Quanta história se passou por aqui, né? Aqui é o Museu do Alagadiço ou Museu do Cangaço, né? A gente chama de Alagadiço por causa do povoado, mas Museu do Cangaço porque tem cangaço. Roberto, eu tenho muita coisa para te perguntar, cara. Eu acho que o mundo todo tá querendo saber um pouco mais sobre a história do Zé Baiano. Zé Baiano é um cangaceiro impressionante. E já para começo de história, eu sou biógrafo dele. Você chegou na pessoa certa. Eu escrevi em 2018 o livro Zé Baiano. O título mesmo é só esse. Zé Baiano é um dos meus livros mais de sucesso que eu tenho na minha carreira como escritor. Então eu tô no canto certo com a pessoa certa. E esse lugar, eu vi nascer, esse local aqui, que é fundado por Antônio Porfírio, que é sobrinho de uns que pegaram o Zé Baiano, que mataram o Zé Baiano. Então aqui, além da história do local, nós estamos no local histórico aqui no museu, pertencente a um personagem histórico, que é Antônio Porfírio, mesmo que é da família aí de Pedro Guedes. Então vamos começar as perguntas. Bora lá. Roberto, primeiro eu quero saber, quem foi o Zé Baiano? A pessoa do Zé Baiano. Já vou deixar claro que Zé Baiano não nasce aqui no Alagadiço, ele não é daqui, mas ele tem toda uma história com esse local. Mas Zé Baiano, ele nasce na região ali da Bahia, entre Patamuté e Xorroxó, uma região chamada de São Saité, nas Areias, em torno de 1900. Então ele é um lavrador, trabalhava construindo casas também na sua adolescência, trocava couro de bode, ia para as feiras vender também, tem essa história também. E por obra do destino acaba acompanhando seus tios, que eram os Ingrácias, tinha Antônio de Ingrácia, tinha Cirilo de Ingrácia. Seu pai também era muito conhecido na região como Mão de Onça. Também alguns dizem que ele também participava de alguns crimes e acabavam roubando cavalo, roubando gado, era esse pessoal. Ele acaba adentrando o grupo dos Ingrácias, que era do tio. E numa dessas, depois, quando o Lampião passa para cá, de Pernambuco para que é a região da Bahia, em 1928, depois disso, esse grupo dos Ingrácias começa a se aproximar mais do grupo de Lampião, dá um suporte mais para ele, que já era um grupo de cangaceiro. Quando vai em 1929, Zé Baiano entra
no cangaço. De Lampião, que nós chamamos cangaço Exatamente. lampiônico. Então, no caso, ele já era cangaceiro. Já, Já era um simpatizante. Ele já vinha já estava no processo cangaço. com a né? família. Tanto que o Antônio de Ingrácia também entra para o grupo de Lampião, o Cirilo de Ingrácia, Mané Moreno é outro primo de Zé Baiano que entra. Zé Sereno, depois, muitos anos depois, entra para o grupo de Lampião, que é primo do Zé Baiano. Então, quando é em 1929, Zé Baiano entra. Tanto que as fotografias de abril, Zé Baiano não está no grupo. As fotografias de novembro de 29, Zé Baiano já se encontra nas fotografias. Inclusive, são uma das fotografias mais incríveis que temos da história do cangaço. Foram essas feitas em 29, aqui em Sergipe, na região ali de Gararu. Feito pelo futuro governador do estado de Sergipe, Aronísio de Inclusive, Carvalho. são essas imagens que a gente está mostrando agora. São incríveis. A qualidade técnica, né, que foi captada essas imagens é impressionante. Chega a ver os poros dos personagens quando você analisa essa fotografia. Então, Zé Baiano ele aparece pela primeira vez na mídia, mais ou menos no mês de novembro de 1929, com essas fotografias que foram publicadas até na França, num jornal chamado Paris Soir. Está lá, Zé Baiano estampado na França. Inclusive, Mulheres Ferradas também foram publicadas lá na França. Roberto, você falou Mulheres Ferradas. Eu acho que uma das imagens mais emblemáticas dessa época do cangaço é a da Maria Marques. Nós mostramos no início agora do programa. Mas como aconteceu isso? Então, como nós estamos contando resumidamente um pouco da história do Zé Baiano, lá desde seu nascimento, até chegarmos aqui, onde nós estamos, Maria Marques, ela era irmã de um policial, entendeu? Um policial que, segundo relatos, ele afundou o crânio da mãe de Zé Baiano, tentando forçar a mãe de Zé Baiano a entregar a localização do filho, lá naquela região ali de Xorroxó. E Zé Baiano, ao chegar em 1932, início de 32, ali na região de Canindé, ele ouve falar que existia uma irmã desse policial. E aí ele vai, consegue um ferro com as iniciais JB. De José Baiano. Não era José Baiano. Existe um grande debate, porque ele chegou lá, como era que ele poderia ter um ferro demora a ser feito. Então ele chega lá, coincidentemente encontra esse ferro de JB, que existiam dois personagens na região com JB. O José Porfírio de Brito, que na verdade, se não me engano, era Antônio Porfírio de Brito, tinha José Porfírio de Brito alguma coisa, José Brito, alguns colocavam dessa forma, porque a gente chega no JB, e João Bezerra, também da região. Então esse JB era um ferro já existente lá, ele pega esse ferro... Foi uma mera coincidência. Uma mera coincidência, porque não daria tempo, foi num dia só, pegar aqui, faça um ferro para eu ferrar aquela mulher ali e manter ela. Ele pega esse ferro, tem a maldita ideia de ferrar. Pega um ferro, esquenta o ferro ali no fogo, provavelmente na casa de alguém, que naquela época não tinha fogão a gás, cada casa tinha sua casa, fogão a lenha, coloca o ferro ali, ou fizeram uma fogueira rapidamente, quando o ferro estava vermelho, em brasa, pegaram e ferraram a Maria Marques. É um dos casos mais absurdos com relação ao cangaço. Aí é onde está o grande detalhe. Depois disso, tem a segunda maior batalha da história do cangaço, que é Maranduba, no outro dia. Mas isso aí, ele cometeu outras atrocidades. Isso a gente vai contar agora. Robério, mas a gente sabe que existe uma história bem macabra envolvendo a sua companheira, a Lídia. Como ele conhece ela? Então, Lídia, para muitos, assim, mexe muito com o imaginário popular, né? Ela acabou se tornando cangaceira porque foi pro grupo com ele, né? Mas mexe muito com o imaginário por ela ser tratada como a mulher mais linda a entrar no cangaço. Mas a história foi quase uma coincidência. Logo após Zé Baiano ferrar as mulheres, eles têm no dia seguinte a segunda maior batalha da história do cangaço. A primeira foi lá em Serra Talhada, acredito que você vai à Serra Talhada também. Com certeza. Lugar sensacional, lá em Serra Grande. A segunda foi Maranduba, aqui em Poço Redondo. Coincidentemente, no mesmo município que hoje, está a Grota do Angico, onde Lampião morre. Então, Zé Baiano é ferido, alguns alegam que foi um estilhaço de bala, outros dizem que foi um pedaço de pedra, que é mais confiável dessa forma.
que acabou entrando no pescoço dele e infeccionando. A febre alta inchou aqui no pescoço e foi levado até o seio dos Pereiras, que era a família dela, a Lídia Pereira. E o que é que acontece? O Zé Baiano fica lá durante 15 dias. Lampião chega lá, que eram coiteiros dele. Lembrando que coiteiro é aqueles que davam coito, que davam guarida. recebia, dava guarida. E aí chega lá para a família e diz assim, ó, eu tô com um homem ferido, tá doente, ele não pode continuar com a gente, ele pode acabar evoluindo a óbito, ele vai ficar aqui durante 15 dias. Se precisar de alguma coisa financeiramente falando, ele tem dinheiro, ele sustenta aqui vocês. Durante esses 15 dias que ele passa lá, se tratando de Lampião volta, 15 dias depois para pegar ele, quando Lampião chega, ele diz assim, eu vou levar ela comigo. Se engraçou por ela, Lídia, né? a filha de coisa. Então, gostei dela, vou levar. Aí Lampião, se ela quiser ir, pode ir. E ele não leva forçado, ela leva porque gostou dele e foi de boa. Ela era extremamente bem tratada no cangaço. Bem tratada. O melhor pedaço de carne, o melhor burro era com ela. Ela era extremamente desejada também por outros cangaceiros. Inclusive, tinham 2 cangaceiros. Um já era conhecido dela da região, que era o Bem-te-vi, entendeu? E existia outro chamado Coqueiro. Nessa de Zé Baiano vir aqui a Alagadiço, tratar de negócios com Antônio Chiquinho, com outros que eram aliados dele, Lídia começa a trair Zé Baiano. Com o Coqueiro ou com o Bem-te-vi? Com Bem-te-vi. E aí Já eram conhecidos dela da região. Alguns diziam que ele já tinha tido até um negócio com ela, não confirmo, mas eles já eram conhecidos. Antes de entrar no cangaço, dela entrar no cangaço, ela já conhecia ele, porque era ali da região mesmo ali do Raso, da Catarina, aquela região ali, de Paulo Afonso. Então o que é que acontece? Zé Baiano, numa dessas saídas, Lídia vai pro mato. Talvez essa expressão foi pro mato. Pois é, né, rapaz? Que coisa. Se ela era tão bem tratada, né? Como se fosse uma princesa do cangaço. Como uma rainha. A rainha era Maria Bonita, mas ela era uma princesa. Mas aí o Zé Baiano vem... Não, mas aí antes, um dos cangaceiros vê aquele acontecido. Vê Lídia com o Bem-te-vi, lá no mato. E aí quando o Bem-te-vi termina ali, os dois não podem chegar junto, Bem-te-vi vai para um lado, ela vai para o outro. Ele atucaia ela e chega para ela e diz assim, ó, Lídia, se tu não me der, eu conto a Zé Baiano o que tu tava fazendo. Ou você se deita comigo, ou eu vou contar a Zé Baiano, a seu marido. E Zé Baiano era um fera, né? Sabe qual foi a resposta dela? Eu morro, mas não me deito com tu. Pode contar? Aí ela provavelmente chegou pro Bem-te-vi e disse assim, ó, pode abrir no mundo, porque o cabo vai abrir. Se você, senão eu fico. Vou enfrentar. Quando o Zé Baiano chega, ele vai e conta a Zé Baiano. Ó, ela tava fazendo isso, a Zé Baiano é verdade? É, mas ele só tá contando porque eu me deitei com ele. Se eu tivesse deitado, ele não tava contando. Aí existem 2 relatos. Lampião mandou o gato pegar a arma e executou o Coqueiro. Uns dizem que foi o Lampião, pessoalmente, porque Zé Baiano não podia fazer isso porque ele pertencia a outro grupo. Bem-te-vi foi procuraram Bem-te-vi até morrer. Sumiu no mundo. Desapareceu. Eu vim a encontrar o Bem-te-vi em 2018, na cidade de Carinhanha, na Bahia. E ele fez o que com a Lídia? Pegou Lídia e amarrou num pé de umbu. Inclusive eu fiz a localização da sepultura dela, lá na Pia das Panelas, em Poço Redondo. Deixou ela a noite inteira chorando, pedindo de toda forma para ele não fazer aquilo. E quando amanheceu, ele a executou a pauladas, enterrou e ficou em cima da sepultura dela chorando, de desgosto. Nesse momento, ele já não tinha mais pique, não para deixar o cangaço, porque ele não deixaria o cangaço de forma alguma, mas não tinha mais pique para estar ali com o Lampião. As outras mulheres provavelmente ficaram com medo, né? Desconfortável para ele, né? As outras mulheres vê ele executar pauladas à própria esposa, a traição, vê Lídia ali traindo e tudo mais, então não ficou confortável. Todo aquele acontecimento, ele pega alguns cangaceiros que eram mais próximos dele, também alguns que já faziam viagens com ele, e saem de lá da região da Pia das Panelas
e vem para cá, se aloja aqui em 1934. Esse acontecimento é em 34. Então a passagem de Zé Baiano por aqui não era uma coisa que levantava suspeita que ele estava aqui na serra, na Toca da Onça, na Serra da Caipora. Ele ficava na serra, no qual eu mostrei agora há pouco, né? Era. Que é a Serra da Caipora, né? Mas num local específico chamado Toca da Onça. E aí, em 36, tem a fatalidade. Que é a onde morte. Ele vem a morrer. Vem a morrer. Isso a gente vai contar agora. Pois é, essa é a história do cangaceiro Zé Baiano. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Aqui. Esse é um punhal original mesmo, que na verdade ele não é necessariamente um punhal. Ele é um facão, chama de facão de mato, porque o punhal realmente ele é afiado apenas na ponta. E aí o que é que acontece? Como ele é afiado apenas de um lado, ele é mais ou menos mais um facão mais para corte. Aqui pode perceber que é um trabalho espetacular, né, de entalhamento, a cutelaria nordestina, que nós chamamos de cutelaria, que é justamente a arte de construir essas armas, né? Isso aqui não deixa de ser uma arma, isso aqui mata tranquilamente. Agora eu vou convidar aqui a Alanzinho. É só uma encenação. É só encenação. A saboneteira é essa parte aqui, ó. A clavícula. Isso aqui, ó. Aqui, essa é a saboneteira. Isso. E aí, aquela história de dizer assim, ó, o cangaceiro sangrou, fulano tal. Geralmente, eu agora vou encenar. Geralmente eles faziam isso. Deixavam o cara de joelho. De joelho. O cara ficava aqui de joelho e eles enfiavam. Aí ele chegava aqui, ó. Chegava aqui, segurava, e aí ele segura aqui firme e entra. Até lá o coração atravessa, chegava até às vezes até o intestino e puxava. Isso para economizar munição. Se você parar para pensar, as armas da guerra, você tem uma espécie de faca na ponta da arma. Tem sim. Aquela baioneta, chamada baioneta calada, ele atira, a pessoa está lá quase morrendo no chão, para que gastar outra munição? Então o punhal era para terminar, muitas vezes, de executar, ou executar quando estava rendido para não gastar munição. Por quê? Isso aqui é infinito. Você mata 1000 pessoas, e para matar 1000 pessoas, no mínimo é uma munição. Mas aí as pessoas podem pensar assim, como é que isso aqui a gente tem certeza que era de Zé Baiano, como é que a gente sabe e tal? Então, isso aqui estava, quando Zé Baiano é morto, estava com ele. Então, os objetos pertencem, inclusive, saíram no jornal. Existe o jornal e existem os objetos. Eu vou mandar, inclusive, a fotografia dos objetos em 36 recolhidos e apresentados nos jornais. Eles juntaram aqueles objetos, cantis, punhais. E tem um cantil também. E tem um cantil também. Vamos lá, vamos ver o cantil. Vou mostrar o cantil. Robertinho, tem um cantil dele, né? Inclusive, quando eles pegaram os objetos, depois da morte, Zé Baiano, tal, que ainda a gente vai falar, eles pegaram, tiraram a fotografia de todos os objetos. E dá para ver nessa fotografia desses objetos, justamente esse cantil aqui está no meio do espólio do Zé Baiano, né? Imagino, né, quanta história tem. E aqui também tem anéis, tem outros objetos, claro que não dá para ter acesso. Tem um punhal, realmente aqui tem um punhal, realmente tem outros objetos. Mas a gente não sabe a intenção, muitas vezes, das pessoas que muitas vezes destroem, levam os objetos. Não tem conhecimento da história. Porque ele não sabe também da importância. Eu falei uma coisa agora há pouco que é interessante. Quando uma pessoa pega uma obra dessa aqui, entra e leva, ela não é deteriorando o museu, e sim toda a história. Porque quantas pessoas vão deixar de ver, por exemplo, um cantil desse, ver aquele punhal, ver esses anéis. Então a pessoa leva, rouba, e quantos ficarão órfãos da história? Então não é só o museu, não é o dono do museu que perde, são as milhares de pessoas que acabam perdendo futuramente de ver esse objeto. Roberto, já que a gente já conheceu algumas peças que foram de propriedade do Zé Baiano, eu gostaria que você me levasse agora até o local onde aconteceu a morte dele.
Pois bora lá, vamos até Lagoa Nova, é um outro povoado aqui perto, dá mais ou menos uns 3 km, 3,5 km. Daqui a pouco a gente chega lá para contar mais história, né? Então vamos lá. Valeu! Roberto, a dificuldade pra gente chegar no local, É, mas eu já tô vendo aqui como se fosse uma catatumbazinha, né? quem executou o grupo eram pessoas ligadas a ele, né? E aí eles marcaram um encontro aqui num domingo pela manhã. E aí aconteceu, fazer como diz, aconteceu o acontecido. Rapaz, É trabalho, viu, pra chegar aqui. Roberto, aqui tudo aconteceu. E você me falou que os corpos estão enterrados aqui. Então, naquele domingo de 7 de junho de 1936, o grupo de Zé Baiano ele foi convidado para cá para comer com alguns amigos que já haviam planejado pegar o grupo de Zé Baiano. Contavam com a presença de 3 membros. Então, 6 moradores aqui do Alagadiço se reuniram para pegar o grupo, para matar. Uma emboscada. Uma emboscada. Porque eram 6 contra 3. Um segurava, o outro matava. E não foi de arma branca. Não foi de arma de fogo. Como se fosse o punhal daquele lá. Como fosse um punhal daquele. Então o que é que acontece? Quando eles chegaram no local para comer, fazer uma comida normal, um encontro para comer. Tudo amigável. Todo mundo junto. Zé Baiano desconfiou um pouquinho que ele estava com um facão e tudo. Não, mas é para cortar o mato, matar uma cobra. Entendeu? E quando eles tinham um sinal, quando eles estavam embaixo de uma árvore, exatamente nesse local, eles deram um sinal e começou o combate corpo a corpo. Então, os 6, inclusive, que nós mostramos as fotografias lá, eles seguraram, tiveram a briga, seguraram e executaram. E segundo relatos, Zé Baiano foi o último. E Zé Baiano implorou, já rendido, 3 no chão morto, e ele implorou para não ser morto, dizendo que tinha muito dinheiro emprestado, já que ele era agiota. Ele emprestava dinheiro a juros, o comerciante, a um fazendeiro, e ele disse que tinha 200 contos de réis em Aracaju e que se libertassem ele dava esse dinheiro. Aí eles executaram, justamente na Sabonete, mataram o Zé Baiano, cortaram a cabeça do Zé Baiano, dizem que até tiraram o dente de ouro dele para demarcar que aquele era Zé Baiano. E aí eu quero agradecer a seu Gilson, que nos liberou. É o dono da terra e que gentilmente nos liberou. Tem que pedir permissão para vir aqui, que aqui é o sítio dele, isso é muito importante. E aí aqui era um formigueiro que era de fácil acesso, eles cavaram e enterraram os corpos aqui. Dias depois, do dia 7 ao dia 23, véspera de São João, de junho de 36, estava acontecendo um forró lá no Alagadiço, e um deles acabou abrindo a boca e dizendo, né, o pessoal disse assim, melhor acabar o forró, porque Zé Baiano pode vir para cá. E aí um deles disse assim, não vem não, né? Não vem não, porque Zé Baiano tá morto. Nós matamos ele. E nessa de dizer que matou ele, acabou o forró, as autoridades foram comunicadas, e aí vieram até aqui fazer a exumação dos corpos. Exumaram, fotografaram, jogaram perfume porque o mau cheiro estava grande demais, voltaram a enterrar aqui, reconheceram os corpos, obviamente fizeram os exames cadavéricos em loco, e aí os que mataram foram dar entrevista, foram reconhecidos pela sociedade e montaram um grupo de volantes aqui do Alagadiço para defender. Mas a história não acaba aí, a gente pensa que ela acabou aí. Então, Zé Baiano morre, alguns do grupo de Zé Baiano vêm até aqui para saber se foi verdade, descobrir que foi verdade, que era, no caso, o primo dele, Zé Sereno, que já foi também do grupo. E aí chegou para Lampião e disse assim, não, mataram mesmo, Zé. Mataram o primo Zé. Ele era primo Não, primo de Zé Sereno. Ah, outro cangaceiro. Outro cangaceiro. Aí o grupo de Lampião vem até aqui o Alagadiço para invadir, e aí eles pegam aquela ronqueira e explodem a ronqueira, imitando um canhão, e afugenta o grupo. Onde nós estamos não é um monumento ao acontecimento, não é um monumento a Zé Baiano.
Isso aqui é um monumento aos heróis do Alagadiço. Aqueles 6. Isso, comandado por, no caso, Pedro Guedes, que é um deles, e Antônio Chiquinho, que comandou o grupo da ataque. Então, isso aqui é um monumento que representa a sepultura dos 4 que morreram. E aqui é um monumento em honra aos que defenderam o Alagadiço, que deram fim. É tanto que na placa que tinha aqui, inclusive tem um espaço ali, que a placa está lá no museu, você inclusive leu um pedacinho dela, diz exatamente que isso aqui é em homenagem aos heróis do Alagadiço. Então aqui é uma história fascinante, muito conhecida, mas pouco valorizada na nossa cultura. Mas tem que ser contada, porque as histórias, né, do nosso Nordeste, por exemplo, ainda são muito desconhecidas. E a gente agradece a você, viu, Roberto? Mais uma vez, meu querido. Quanta honra ter você participando aqui do Nordeste das histórias, mas as histórias do cangaço ainda vão continuar por muitos e muitos anos, né? Muito mesmo. E pessoas como o escritor Robério, né? Mais uma vez eu quero deixar bem claro que esse cara tem o canal Cangaço na Literatura. Cangaço na Literatura. Vale muito a pena você se inscrever no canal e conhecer um pouco mais das histórias do nosso Nordeste, das histórias do cangaço. Mas na semana que vem, no próximo programa, tem mais histórias do cangaço e tem mais Nordeste das Histórias. E no próximo episódio do programa Nordeste das Histórias, a nossa equipe foi até a cidade de Serra Talhada, no sertão pernambucano, local onde nasceu o Lampião, e conhecer também o Museu do Cangaço. Oferecimento: vem de Cap, você também, essa é nossa, pode confiar. Dronap, oficina do drone, assistência técnica e revenda autorizada de drones, DJI, Consumer, Enterprise e Agras, telefone 999555522. Crédito Natal, a solução financeira que você merece. Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. Na hora de aparecer, apareça com a VKN, a gráfica oficial do Alas do Povo. Tudo em comunicação visual em geral.